Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical de hoje, nesse domingo, onde a igreja do Senhor celebra a Páscoa, né? Onde o profeta Isaías, no Antigo Testamento, profetizou que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traria paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No Novo Testamento, João Batista, o maior profeta nascido de mulher, disse que quando avistou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nada melhor de celebrar esse dia com a ceia do Senhor que haverá de acontecer essa noite. Você que desceu as águas no batismo, você terá esse privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos dar início com uma oração inicial. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, pelo esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Esse dia, Senhor, que a tua igreja, Senhor, celebra a Páscoa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua eterna salvação que temos em Cristo Jesus, onde nesse período pascual, Senhor, Jesus foi traído, foi morto, mas porém ele ressuscitou no primeiro dia da semana, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. E que o Senhor venha receber nossos louvores, que nós iremos, Senhor, entoar nesse dia como um aroma suave em seu trono, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Que tudo, Senhor, que ocorrerá de acontecer nesse dia, Senhor, que seja para a sua honra e para a sua glória. E eu te peço tudo isso e agradeço, e no nome do Senhor Jesus, amém. Convido o nosso grupo de louvor agora. Nós iremos cantar um hino do cantor cristão, número 9, Santo. Santo, Santo, Santo,
convido que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos fazer uma leitura onde se encontra em Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. Uma referência bastante conhecida. Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Convido o nosso diácono Ademar que possa fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Amém. Obrigado, diácono Ademar. Ainda de pé, irmãos, nós iremos cantar mais um cântico. Agora, a bondade de Deus. Com
com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós iremos cantar mais um cântico. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor.
sentar, por favor. Agora irei passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, que irá dar continuidade ao estudo. Meus irmãos, bom dia a todos. Todos estão bem no nome de Jesus? Já comeram o ovo de Páscoa? Não? Tá certo. Hoje o mundo comemora, né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, onde essa manhã nós queremos rever algumas virtudes que devem ser cultivadas nas nossas vidas. Colossenses. Rapaz, tá calor, né, gente? Tá bom de ligar esse ar-condicionado, né? Bora ligar ele, bora. Tá calor. Graças a Deus tem bastante gente hoje, então calor humano aí tá ultrapassando. Colossenses, capítulo de número 3, a nossa leitura vai ser do versículo 2 ao versículo 17. Esse texto é bem conhecido nosso, mas para a nossa meditação nós iremos meditar nesse texto. Amém ou misericórdia? Colossenses, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossenses, ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a nossa leitura, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos engrandecer, bendizer ao Senhor, pela Tua grande misericórdia que já nos alcançou, pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, e agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pelos nossos corações que batem, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos nesse dia do Senhor, onde nesse dia, o dia do Senhor, nós estamos celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que traga para nós nesse dia reflexões para vivermos de modo digno do Teu Evangelho,
para agradar o Senhor e glorificar o teu nome. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui já estão, por aqueles que não puderam estar entre nós, ou até mesmo por aqueles que voluntariamente decidiram não vir à tua casa essa manhã. Que o teu Espírito Santo seja um convencedor, para convencer da necessidade que temos de estarmos juntos em um só corpo, uma só alma e um só Espírito, lutando juntos pela fé evangélica ao qual foi entregue a nós. Assim nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que pela tua palavra, mediante teu Santo Espírito, eu fale conosco, a fim de sairmos daqui essa manhã transformados, edificados e praticantes da tua palavra. Pois assim nós oramos, agradecidos, e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar-se. Obrigado pela participação de todos. Então, queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês algumas virtudes que, pelo Espírito Santo de Deus, Ele deu a cada um de nós, deu à igreja. E essas virtudes, assim como uma planta, assim como uma árvore, precisa de água. Essas virtudes, ela precisa, mediante o Espírito Santo, ser a cada dia revestido em nós, para que nós possamos compreender, aplicar aquilo que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A cada dia que passa, nós precisamos crescer mais no desenvolvimento dessa salvação. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossenses, ele traz para nós esses ricos conselhos para nos ajudar nesse processo de desenvolvimento da nossa salvação. Por isso que no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a nos revestirmos, quando ele vai dizer revestivos, pois como eleitos de Deus. Ou seja, todos aqueles que tomaram uma decisão, mediante o Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, pela soberania de Deus, o qual o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Efésios, que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. E essa eleição, ela tem que evidenciar em nós. Ou seja, nós precisamos evidenciar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, o qual o apóstolo João vai dizer em 1 João, capítulo de número 3, versículo 1, ele diz: vede que grande amor tem nos dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos nos revestir dessa eleição. Então, a primeira virtude que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos revestir, a ideia de revestir aqui é vestir como eleitos de Deus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo que nós estamos vivendo, e na igreja dos dias de hoje, nós temos alguma dificuldade que o crente possa se evidenciar essa salvação. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir como eleito de Deus, ele está nos dizendo que nós precisamos evidenciar que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E hoje, nesse mundo relativizado, como o pastor William me pregou no aniversário da missão sobre a verdade absoluta, nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque falta essa evidência. Então o apóstolo Paulo diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, como filho de Deus, e ele diz mais: santos e amados. Santo e amados. Ontem, eu e a minha esposa, inclusive o pastor Mauri, que está aqui nos visitando,
e a sua esposa Hanuva, nós estávamos lá no aniversário de 25 anos da Igreja Batista 24 de março. E o tema lá foi Separados para Deus. E o pastor Idmes, pregando a palavra de Deus, ele estava falando nesse contexto de santidade, que quando o crente ele é eleito, quando ele é separado de Deus, ele passa a ser santo. E essa santidade, a cada dia, ela tem que ser uma santidade progressiva. Uma santidade progressiva que a cada dia nós devemos nos tornarmos santos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e santos e amados, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos a cada dia nos santificar mais. Vamos para aquele texto conhecido, 1 Tessalonicenses. A primeira virtude, irmãos, é nós nos revestirmos como eleito de Deus. A segunda virtude é que nós precisamos a cada dia nos santificar a cada dia mais. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui ele é bastante enfático quando ele exorta esses irmãos. Primeiro ele elogia esses irmãos de Tessalonicenses a praticarem a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele vai dizer: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Uma vez que nós somos santos, separados para Deus, a vontade de Deus é que nós continuamos nessa santificação. Que vos obtenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lasciva com os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos elegeu para a santificação e deseja que nós venhamos progredir nessa santificação. Desastre. Desse modo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito. Então, irmãos, aqui alguns conselhos práticos que o apóstolo Paulo dá a esses irmãos de Tessalonicense, para dizer a esses irmãos que eles precisam a cada dia se reverter da santificação. Porque essa também é uma virtude que nós precisamos a cada dia cultivar para evidenciar nossa eleição, para evidenciar nossa filiação em Cristo Jesus e nos santificarmos a cada dia. Foi isso que ele disse lá em Mateus, capítulo de número 5, pastor Idmes até leu esse texto. Mateus capítulo de número 5, quando Jesus prega o Sermão do Monte. Não foi isso que ele disse no versículo de número 13, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do aqueire, mas no velador e alumiar todos que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Santificação. Que nós possamos continuar sendo esse sal, sendo essa luz e brilhando diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifique o nome de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e agora de ternos afetos de misericórdia. Irmãos, essa é uma virtude também que precisa ser cultivada nos nossos corações. A falta de misericórdia, ela tem deixado nós evidenciarmos que muitas das vezes nós não temos essa misericórdia. E misericórdia, os irmãos sabem que é ter compaixão, que é se colocar no lugar do próximo. E misericórdia, nós queremos lembrar que foi essa grande misericórdia que nos trouxe em Cristo Jesus a nossa filiação. E nós, como servos de Deus, precisamos cultivar nos nossos corações essa misericórdia. Porque o mundo está de trevas, o mundo está precisando de salvação, e se nós não estivermos ou não praticarmos essa misericórdia, dificilmente nós iremos evidenciar a virtude que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, misericórdia. Voltando para o nosso texto, irmãos, de Mateus, capítulo de número 5, versículo 7. Até que horas já, Claudemar? Até que horas é o horário? 15 para as 9. Mateus, capítulo de número 5. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que a virtude da misericórdia, ela tem que ser crescida nos nossos corações. Ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são aqueles que praticam a misericórdia, porque fazendo isso ele vai alcançar também misericórdia. Ou seja, é uma passagem de reciprocidade. Assim como eu tenho misericórdia, assim também eu vou receber misericórdia. E hoje, nesse último dia de março, dia 31 de março, nós já recebemos essa misericórdia de Deus. E se nós já recebemos essa misericórdia de Deus, também nós devemos ter misericórdia. Irmãos, e quando nós falamos de misericórdia, nós queremos lembrar das almas perdidas, aquelas que não têm Cristo como único e suficiente Salvador e que precisam de misericórdia, porque um dia nós estávamos nas mesmas condições ou na mesma condição de pecador miserável, de desobediente contra Deus. A ira de Deus estava sobre nós e a misericórdia de Deus caiu sobre nós por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de pessoas que pregaram para nós, e nós também, como servos de Deus, a virtude que devemos cultivar, devemos praticar a misericórdia. Devemos praticar a misericórdia. Hoje, queridos, a humanidade sem Cristo, ela precisa dessa misericórdia. E essa misericórdia, ela tem que vir do cristão. E a pergunta é, como é que nós temos, ou como é que nós estamos
com misericórdia. Nós temos exercitado essa misericórdia, nós temos pregado a palavra de Deus, nós temos tido misericórdia uns dos outros. É uma virtude que deve ser cultivada, qual o apóstolo Paulo está nos dizendo. 15 para as 9, irmão. Continuando, irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Irmãos, aqui nós temos parte do fruto do Espírito Santo. Aqui nós temos a longanimidade, a mansidão e a bondade. São frutos do Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de crescer nessas virtudes, o qual o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, que é a bondade. Primeiro é a bondade. Nós devemos ser bondosos uns com os outros, praticar bondade uns com os outros. Vocês se lembram de Gaio, qual nós estamos estudando aqui a carta de 3 João? Gaio era um homem bondoso, era um homem, um servo de Deus, que abençoava a obra de Deus. Então, essa virtude de bondade, ela também deve estar nos nossos corações, para que nós possamos exercer essas virtudes e assim glorificar o nome de Deus, como também a humildade. A humildade também é uma virtude que ela deve ser cultivada nos nossos corações. E humildade, nós sabemos o que é humildade. É reconhecer a sua insignificância. É reconhecer que nós precisamos de Deus. É reconhecer que nós precisamos um dos outros. Assim nós vamos praticar a humildade. Então o apóstolo Paulo vai dizer de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A mansidão também é outra virtude que deve estar nos nossos corações. Mateus ainda, capítulo de número 5. Versículo 3. Vamos pegar do 3, vamos ler aqui. E aquela palavra que estiver aqui no nosso contexto, nós iremos ler. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu falei de humildade. E aqui nós temos aqui uma bem-aventurança para aqueles que é humilde de espírito, para aquele que não requer os seus direitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, que é uma virtude também que o crente deve ter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso coração nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então nós temos aqui a bem-aventurança e a promessa para aqueles que praticam a bem-aventurança, no nosso caso aqui, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que é a paciência. Hoje nós estamos vivendo num mundo agitado, que as pessoas não têm mais paciência, Inclusive eu estava vendo no jornal ontem pela manhã que Manaus foi eleita a pior cidade com relação ao trânsito
Qual é a palavra que eu uso? Quando passa, quando não respeita. Imprudência. Manaus foi eleita em primeiro lugar com relação ao trânsito de imprudências. Sabe por causa disso? Por causa da paciência. Assim, irmãos, também estamos nós. Se nós não cultivarmos pelo agir do Espírito Santo, nós vamos ser aquele crente impaciente. Você conhece aquele crente que se explode com todas as coisas? Aquele crente que não tem a paciência. E a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. É a longanimidade, é a paciência. Então, irmãos, por causa do tempo, nós não iremos mais prosseguir, mas eu gostaria de deixar essas virtudes aos nossos corações. Nós somos eleitos de Deus e precisamos nos revestir. Todos os dias se vestir como eleito de Deus. Quando acordarmos de manhã e dizer assim: eu sou filho de Deus, eu fui eleito desde a fundação do mundo, e eu sou santo, eu sou amado, eu tenho misericórdia, eu sou bondoso, eu sou humilde, eu tenho mansidão e eu tenho longanimidade. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E essa virtude é para a igreja do Senhor. Essa virtude é para ser praticada na igreja do Senhor. Caso contrário, nós vamos ter que avaliar a nossa salvação. Nós já fomos mesmos eleitos, nós já tomamos uma decisão verdadeira diante de Deus. Porque essas virtudes, ela tem que clarear nas nossas vidas, tem que evidenciar nas nossas vidas, para que assim os incrédulos, os gentios, as pessoas que não têm Cristo, possam olhar para nós e ver as boas obras que nós fazemos, o qual o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para andarmos em boas obras, e assim glorificar o nome de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos nos revestir dessas virtudes. Amém? Vamos orar a Deus, pedir a graça, pedir a misericórdia, e depois da oração nós estamos divididos em classes. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, que nos elegeu antes da fundação do mundo, com o propósito, Senhor, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, com o propósito, Senhor, de evidenciarmos a santidade, com o propósito, Senhor, de sermos cidadão do céu, Pai. Mas, Senhor, nós queremos pedir pelas nossas vidas, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia evidenciar essas virtudes, Senhor, para que possamos dar o bom testemunho perante a Tua igreja, perante a sociedade que não tem Cristo e precisa, Senhor, de um bom testemunho, precisa, Senhor, ter misericórdia das almas perdidas, precisa, Senhor, agir com longanimidade, mansidão e humildade para com todas as igrejas, Senhor. Ó Senhor, faça isso conosco, para que possamos evidenciar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos.